Meu sonho era ser jogador de futebol. Eu lembro que em 94, a seleção brasileira foi tetracampeã mundial de futebol. Inclusive, eu fui ver a chegada dos jogadores aqui em Boa Viagem e eu percebi que ali eu queria fazer isso pro resto da vida. Treinei em alguns clubes aqui em Pernambuco, né? Joguei nos juniores e juvenil do Santa Cruz, juvenil salão, juniores de campo e também nos juniores e profissional do Ibis. Mas ao decorrer da vida eu fui percebendo que o futebol não era pra mim. E mesmo jogando bem, eu percebia que eu ia ficando pra trás. Daí me reinventei. E a música entrou na minha vida através de um concurso de calouros, né, aqui local em Olinda, chamado Pedro Paulo na TV. Eu ganhei o concurso do mês de março de 2000, inclusive estou com um troféu até hoje aqui guardado e não parei mais de cantar. E depois do concurso de calouros, né, comecei a receber convite de bandas, né. Primeiro foi uma banda de pagode chamada Tá Bom Demais, onde eu aprendi muito sobre musicalidade, porque até ali eu nunca tinha estudado música na minha vida. E foi quando eu tirei a minha carteira de músico, né, e aí é desde aí que eu realmente considero a minha carreira. Mas mesmo cantando em banda de pagode, eu vivia cantando músicas de forró. Foi daí que começou o meu ciclo no forró. Primeiro veio a banda Meia de Seda, que logo após de um dos concursos de calouros, que também participei de Pedro Paulo, que foi na Rádio Olinda, o dono da banda Meia de Seda, o seu Diógenes, que eu tenho um carinho muito grande, né? Me convidaram para essa banda de forró e foi a primeira banda de forró que eu cantei na vida e foi o início do meu ciclo no forró. Logo após, né, eu saí da banda Meia de Seda e eu fui para a banda Lua de Prata. Foi onde eu gravei o meu primeiro CD de carreira. Foi um grande período da minha vida, aprendi muito com todos lá. No primeiro show que ele participou ao vivo, ele mostrou que tinha competência suficiente para substituir o cantor anterior. Participamos de eventos em Caruaru, gravamos DVD em Vitória de Santo Antão. Tá sempre guardado aqui no meu coração. Vem fazer de mim o que quiser. Simbora, vem me matar de amor. E então, em 2006, quando eu saí da Lua de Prata, eu fui viver um outro momento, que foi na banda Matutos de Luxo, os meninos me convidaram. Foi daí que também a gente começou a perceber, eu comecei a perceber que a gente conseguiria cantar forró em espanhol, né? A gente pegou a música Ama-me, do Alexandre Pires na época, e colocou em shot, ficou super massa, uma coisa super diferente, as pessoas curtiam muito. Mas aí, em 2007, eu acabei saindo da Matutos de Luxo e decidi gravar meu primeiro CD solo, que eu intitulei de Saudades. Esse CD Saudades eu lancei no Teatro do Parque em 2008, reuni vários amigos, músicos, pessoas maravilhosas, foi maravilhoso. Eu lembro que logo após o lançamento desse disco, Jairo Chaves, que eu tenho como um grande mentor, um grande pai pra mim, ele me incentivou a inscrever músicas minhas em festivais nacionais e internacionais de músicas, pra construir um currículo, de certa forma. Incentivei que ele participasse desses festivais para que tivesse uma visibilidade maior. E aí foi que começou a minha caminhada a nível internacional. Eu lembro que o primeiro festival que eu me inscrevi foi o Equinócio Latin Awards, que foi aqui em Curitiba, mas era um festival a nível internacional. Fiquei em segundo lugar na categoria pop com a canção Saudades. E logo em seguida veio o Festival do Descobrimento, que foi em Porto Seguro, na Bahia. Também era um festival de nível internacional e eu ganhei 3 prêmios nesse festival. Foi o prêmio de melhor arranjo, melhor intérprete e terceiro lugar geral. E aí logo em seguida veio um primeiro festival realmente a nível internacional, que foi o Festival de la Canción de Califórnia. E acabei ganhando um prêmio com a primeira música que eu compus em espanhol, que foi Es Tanto Amor. Eu ganhei um prêmio de menção de honor, que eles chamam, né? Foi fantástico, porque pra mim receber um prêmio a nível internacional cantando em espanhol, principalmente num idioma que não é o meu, pra mim foi um motivo de super orgulho, assim. E aí eu comecei realmente as viagens a nível internacional, que veio o festival Universong, que foi nas Ilhas Canárias, lá em Tenerife, e eu ganhei 3 prêmios nesse festival. Ganhei o prêmio de finalista, que foi dado pela prefeitura lá de Santa Cruz de Tenerife. Ganhei o prêmio de Reconhecimento Artístico Internacional, e ganhei o prêmio especial da Fundação de Romania, dado pela embaixadora da Romênia, né, ao melhor cantor na opinião dela. E em 2009, nesse mesmo festival, ganhei o prêmio de Mejor Intérprete Internacional. Первое мое впечатление, первое знакомство с композитором и исполнителем Роджер Рико произошло в 2008 году на Тенерифе, в Испании, на фестивале Universong. Его талант, его способность передавать прекрасное свое творчество мальчика из Бразилии покорило меня до такой степени, что я решил его пригласить на фестиваль в Молдову «Песни мира», где ему была присуждена премия, специальная премия зрительских симпатий за исполнение песни на румынском языке «Фетеле кокетеле». E lá nesse festival eu acabei recebendo um convite e fui para um festival na Bielorrússia. Третья встреча с Роджером произошла в Белоруссии на прекрасном международном фестивале «Славянский базар».
Я, как член жюри, был покорен еще раз его исполнительской манерой, его знанием и прекрасным владением исполнения песни на русском, на португальском и испанском языках. Я желаю Роджеру Рико больших творческих успехов, счастья и здоровья. E eu lembro que nesse festival foi a primeira vez que eu me senti realmente assim um artista, como se fosse uma estrela, sabe? Porque todo lugar que eu caminhava na cidade, as pessoas queriam tirar foto comigo, me paravam para tirar foto comigo, e isso foi muito maravilhoso, assim. E eu lembro que eu ganhei o prêmio, inclusive, nesse festival, foi o prêmio que eles consideram como se fosse o Big Star Belarus. E eles me deram o traje típico do país, e me senti super orgulhoso por ter recebido esse prêmio singelo. E aí, depois desse festival, eu fui para um festival chamado New Wave Festival, que foi na Letônia, na praia de Jurmala. E aí foi um período incrível. Eu acabei recebendo uma estrela na Calçada da Fama com meu nome, onde tem lá Roger Rico Brasil, junto com os outros participantes daquele ano. E acabei também me tornando um selo de carta comemorativo, que eu tenho até hoje algumas cópias pequenininhas, que realmente eram selos que valiam, né? Se você escrevesse uma carta, colasse aquele selo e mandasse para um lugar. Tanto que eu mandei uma carta para minha mãe na época e chegou aqui no Brasil. Foi uma coisa assim incrível para mim. Me senti super incrível. A minha história com o Limão com Mel, na verdade, começa pela admiração, né? Eu lembro que eu conheci o pessoal em 2004, quando eu fui apresentar a eles uma música que eu compus chamada Nossa História, Nossas Canções. Parece que foi ontem. Nos conhecemos através de uma canção, uma composição que trazia canções da Limão com Mel e fazia parte da banda Limão com Mel. Peguei o título de cada música da Limão com Mel e uni em versos. Então, se você lê a música, você não sabe que são títulos das músicas da Limão com Mel. Todas elas se encontrando em apenas uma composição só. Essa canção foi um título de abertura de um DVD gravado aos 15 anos da Limão com Mel. A partir desse momento eu conheci esse jovem talento, esse cantor, esse compositor, esse produtor também, né? E em 2010, eu recebi um convite do Batista para gravar uma música que se tornou, de repente, uma das grandes músicas, assim, um dos grandes clássicos da Limão. Um projeto chamado Incondicionalmente, da Limão com Mel, que teve uma canção chamada Linda Flor, a qual o Roger interpretou em espanhol, e a Mel Rios, que era a cantora da época da Limão com Mel, interpretou em português. Que naquela época, inclusive, foi uma novidade, né? A gente gravou talvez a primeira música de forró mesmo, assim, oficial, cantada em espanhol. E não deu outra, né? Sucesso maravilhoso, uma canção espetacular. E aí passa o tempo, pouco tempo, vem aí, em 2011, o DVD Um Show de Emoções. 2011, um DVD com várias participações, e uma delas, o Roger Rico, cantando a canção Linda Flor. E de repente tivemos uma ideia muito legal, que foi convidar o Roger para lançar um projeto interpretando as canções da Limão com Mel, as canções da nossa história em espanhol. O Roger preparou um projeto lindo, maravilhoso, com grandes arranjos, preparou com muito cuidado, com a sua musicalidade. Eu tive a honra de participar desse projeto. O cara canta tudo. Então, para mim é muito fácil falar de uma pessoa com um conteúdo imenso como o Roger. E lógico, fica muito mais fácil quando eu tenho um carinho especial, uma amizade super especial. E olha, conta comigo sempre. Beijo, meu irmão. Tamo junto. Minha mãe é a minha maior motivação, né? Super teimosa. Eu queria que ele fosse médico, para ele cuidar de mim e da minha mãe. Queria ser jogador, mas toda vez que ia jogar, aí vinha machucado. Aí eu comecei a dizer a ele assim, não dá certo você ser jogador, porque toda vez vem machucado. Eu lembro que ela sempre me fala uma história que aos 3, 4 anos de idade, cantava músicas de um cantor bem certinho, tudo bem, muito certinho. Então ele gostava de cantar. E uma tampa de panela, ele fez minha mãe tirar o coisinha de cima e colocar um pau, a pregar um prego que era para ele bater ali, dizendo que era uma bateria. Ele tinha uns 4 anos para 5. E sempre quis dar uma de empresária e compositora, sabe? É muito engraçado. Uma música que eu escrevi, dei para ele, ele colocou lá, registrou tudo, mas ele não gravou, não. Eu queria que ele fosse um cantor de pagode, porque eu amo o pagode. Mas como ele gosta de música lenta, aí eu aceitei também, e ele tem umas músicas muito bonitas.
Amo meu filho de coração, amo muito, 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 muito. As minhas meninas também, eu amo muito elas. As meninas também gostam muito dele, de tratar ele com carinho, tudo. Que ele continue assim, do jeito que ele é. Franco, não gosta de mentira, não gosta de falsidade, não tem vício, a não ser de cantar. Mas ela é o grande amor, assim, da minha vida. Deus abençoou mesmo, meu filho. Minha avó era minha babona, assim, né? Minha avó sempre teve muito orgulho de mim, sempre foi uma das maiores incentivadoras. Ela vibrava muito, assim, quando eu vivia cantando ou ensaiando em casa. Tanto que ela participou praticamente de um show comigo, ela subiu no palco e tudo mais. Eu lembro muito bem, assim, quando ela ficava, meu filho, eu quero ver você no Faustão, eu quero ver você no Jô. E até que aconteceu isso, né, na verdade. Eu acabei indo para o programa do Jô. Roger Rico, já começa! Mas, infelizmente, ela não chegou a alcançar a ver em vida. Ela faleceu em 2010. Mas eu lembrei muito dela, principalmente no momento que eu estava gravando no Jô, e dizer assim, poxa, avó, eu consegui, sabe? É o nosso primeiro convidado, canta em russo, já foi jogador do pior time do mundo, né? Roger Rico! Isso pra mim foi fantástico. Meu pai, cara, ele tinha muito orgulho de mim. Falava com muito orgulho de mim pra todas as pessoas. Sempre me chamando de meu pirraia mesmo, eu tão adulto. Mas ele nunca foi num show meu. Faleceu em 2020. Eu gostaria muito que ele tivesse participado um pouco mais da minha carreira. Eu sempre quis ser diferente. Sempre quis ter uma carreira internacional, cantar em vários idiomas. Como o Julio Iglesias fez, né? E eu até que consegui, né? Cheguei a cantar em russo, romeno, inglês, espanhol. E inclusive no nosso português. Hoje eu canto e componho em espanhol. E saber que minhas músicas em espanhol atingiram o exterior e me deram muitos prêmios, eu me sinto super orgulhoso por isso. São 13 prêmios de música até aqui. Depois de grandes conquistas que eu tive, eu acabei tendo 2 grandes depressões. A primeira eu lembro que foi em 2012. Eu estava gravando, inclusive, meu primeiro CD em espanhol na época, que eu intitulei de Roger Rico Canta Limão com Mel em espanhol. E vinha de um ano incrível em 2011, né? Tinha acabado de fazer o Jô Soares. A música Linda Flor com a Limão com Mel fez um grande sucesso, assim, em todo o Nordeste. As editoras, na verdade, elas não tinham liberado algumas músicas. E aí eu não podia lançar o disco comercialmente porque eu não tinha as liberações. E aí o CD acabou não saindo e eu fui me afundando, não queria mais sair do meu quarto. E foram 8 meses, assim, de apagão, sabe? E a segunda depressão, cara, foi uma situação assim bem chata também, né? Em 2017, a minha conta do Facebook foi invadida. No dia seguinte, algumas pessoas estavam chateadas, assim, recebi algumas ameaças, coisas horríveis, assim, sabe? E aí eu pedi a um amigo meu para que investigasse essa situação e ele conseguiu entrar em algumas coisas lá da página e viu que realmente minha conta tinha sido invadida e eu disse, bom, então foi isso, né? Quem passou por mim, enviou essas mensagens ofendendo as pessoas, não deixou nada, apagou tudo. Isso me deixou super para baixo, assim, e depois eu pensei, cara, eu não fiz nada, eu não ofendi essas pessoas, eu não falei nada com essas pessoas, uma hora elas vão saber a verdade. Hoje, fortalecido, eu tô de volta. Consegui lançar meu CD em 2018, CD Roger Rico Canta Limão com Mel em espanhol. Logo em seguida lancei o Acústico Imaginar em 2020. Lancei 2 videoclipes de bachata. E desde 2019 eu faço parte de um projeto lindo chamado Orquestra Latino-Olindense, que é um projeto super cultural aqui de Olinda. Gravei um novo projeto também que vai marcar a minha volta ao mercado da música, onde eu faço uma fusão entre salsa e forró romântico, entre reggaeton e sertanejo e também forró, que chamo de forró-gueton. Mas eu estou batizando toda essa coisa, toda essa fusão de forró latino e eu quero atingir o público em massa. Ganhei muitos prêmios de música, são 13 prêmios de música até aqui, mas o meu grande objetivo mesmo é ganhar o Latin Grammy. Sou membro votante do Latin Grammy desde 2019, né, e venho fazendo grandes parcerias e participando de muitos projetos. E eu quero chegar ao topo, por que não, né? Nada é impossível quando a sua vontade é maior que seu talento. Eu até acho que tenho talento, mas me faltava vontade, principalmente por tudo que passei. Mas eu recuperei e agora eu vou com tudo. How do you feel today? Well, today I am very better because today Vai representar o Brasil no Festival de Música na Europa Oriental, na Bielorrússia. Roger Rico ganhou destaque quando participou da gravação do DVD da banda Limão com Mel. Agora ele espera o mesmo sucesso no festival New Age. No, I'm relaxed. I like this country. I like Yurma. I like Riga. For me, it's a pleasure to be here again. And thank you so much for this opportunity.